Na vastidão silenciosa de sua mansão, onde o luxo se espalhava em cada detalhe, meticulously planejado, Roberto estava deitado em sua cama king size, os olhos semicerrados, observando. O cenário era de uma tranquilidade enganosa, a luz filtrando pelas cortinas de seda, revelando partículas de poeira dançando no ar. Um microcosmo de sua própria existência, aparentemente perfeita, mas com sombras invisíveis. Ele não estava dormindo, embora sua postura relaxada e respiração controlada sugerissem o contrário. Seu olhar penetrante e calculista seguia cada movimento da figura que se movia com diligência pelo quarto. Era Maria, sua mais nova empregada, e Roberto estava a testá-la. Roberto era um titã da indústria, um empresário cujo império se estendia por diversos setores, de tecnologia a imóveis. Sua fortuna era lendária, sua inteligência inquestionável. Em seus 50 e poucos anos, ele havia construído um legado impressionante, transformando ideias em ouro e suor em sucesso. Sua mansão, um monumento à sua riqueza, era recheada de obras de arte, móveis antigos e tecnologia de ponta. Contudo, apesar de toda a opulência, Roberto carregava um vazio silencioso em sua alma. A vida lhe ensinara duras lições sobre as intenções humanas. Traído por sócios, desiludido por supostas amizades, ele havia construído uma muralha de desconfiança ao redor de si. Para ele, cada pessoa tinha um preço, cada gesto de gentileza escondia um interesse, especialmente aqueles que orbitavam sua fortuna. A solidão era uma companheira constante, um preço amargo por uma vida de conquistas materiais. A contratação de Maria havia sido diferente. Depois de uma série de empregadas que, de uma forma ou de outra, haviam tentado se aproveitar de sua posição, Roberto estava exausto. Maria, simples em sua aparência, com cabelos castanhos presos num coque discreto e um uniforme impecável, possuía uma dignidade inegável. Seus olhos, contudo, carregavam um cansaço que intrigava Roberto, uma profundidade que ele não conseguia decifrar. Ela não era exuberante nem excessivamente humilde, apenas eficiente, silenciosa e observadora. Seu currículo era impecável, suas referências boas, mas a desconfiança de Roberto era um hábito enraizado, quase um instinto de sobrevivência. Foi então que surgiu a ideia do teste. Roberto planejou fingir que estava dormindo durante as manhãs, permitindo que Maria realizasse suas tarefas diárias em sua suíte, sem a sua vigilância aparente. Ele queria observá-la sem que ela soubesse que estava sendo observada. Queria ver se, na ausência de sua presença imponente, a verdadeira natureza de Maria viria à tona. Ele esperava por um deslize, um olhar cobiçoso para um dos seus relógios de luxo expostos na cômoda, um toque demorado em uma peça de joalheria, ou até mesmo um cochicho ao telefone sobre o quão valiosos eram os objetos da casa. Era uma forma cruel de avaliar o caráter, mas para Roberto era necessária. Ele estava cansado de enganos, cansado de pessoas que se aproximavam apenas por interesse. Maria era apenas mais uma, em sua mente, que precisava provar sua integridade. A primeira semana do experimento transcorreu com uma previsibilidade frustrante para Roberto. Maria limpava, arrumava, organizava, sempre com uma calma metódica. Seus movimentos eram precisos, nunca desnecessários. Ele a observava através de frestas das pálpebras, notando a forma como ela manuseava seus objetos pessoais. Ela limpava as superfícies de mármore com um cuidado que beirava o reverencial, mas sem a curiosidade dos que cobiçam. Seus olhos não se demoravam nas joias ou nos papéis que ele convenientemente deixava à vista. Ela parecia não notar o valor intrínseco das coisas ao seu redor, apenas a necessidade de mantê-las limpas e em ordem. Esse alheamento ao luxo era algo que Roberto nunca havia presenciado em nenhuma outra empregada. Geralmente havia sempre um olhar sugestivo, uma pergunta velada sobre aquela peça tão bonita. Com Maria, nada, apenas o trabalho realizado com uma dedicação quase robótica, mas que, paradoxalmente, parecia carregada de um senso de propósito misterioso. Essa atitude de Maria, de total desapego material em um ambiente de pura opulência, não dissipou a desconfiança de Roberto. Pelo contrário, a aprofundou.
Ele pensava que talvez ela fosse mais astuta do que as outras, talvez soubesse que estava sendo testada, ou talvez estivesse apenas esperando o momento certo para revelar suas verdadeiras intenções. Sua mente, treinada para tal estratégia e a análise de riscos, não conseguia aceitar a simplicidade do comportamento de Maria. Para ele, ali havia uma camada mais profunda, um cálculo desconhecido. A intrigante postura de Maria e o mistério que a envolvia apenas tornavam Roberto ainda mais determinado a descobrir a verdade. Ele precisava saber o que se passava na mente daquela mulher, quem ela realmente era por trás da fachada de empregada impecável. Ele estava preso em seu próprio jogo, uma teia de suspeita que ele mesmo havia tecido, e Maria, sem saber, era o centro de sua obsessão silenciosa. A narrativa estava apenas começando e as camadas de desconfiança de Roberto, embora espessas, começariam a ser lentamente descascadas, revelando verdades que ele jamais imaginou. Se você está gostando desta história, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos desta trama envolvente. Os dias se arrastavam pela mansão, cada um mais tedioso que o anterior para Roberto, mas curiosamente intenso para seu experimento silencioso. Ele mantinha a farsa, o corpo relaxado na cama ou no sofá da sala de leitura, a respiração regular, os olhos semicerrados sob as pálpebras pesadas. Mas sua mente estava em alerta máximo, cada nervo tenso, cada sentido aguçado para captar o menor indício. E Maria, alheia à observação minuciosa, continuava com sua rotina. Roberto notava a forma como ela deslizava pelos cômodos, uma sombra eficiente e quase inaudível. O brilho dos móveis encerados sob as mãos dela era impecável. A organização dos livros na biblioteca era digna de um curador de museu. Cada tarefa era executada com uma dedicação que beirava a perfeição. Ele havia limpando os cristais caros, varrendo o chão de mármore polido, arrumando os tapetes persas que valiam mais do que muitos apartamentos. Contudo, o que mais o intrigava era a completa ausência de cobiça em seu olhar. Ao contrário de outras empregadas que, invariavelmente, demonstravam um fascínio quase palpável por suas joias, obras de arte ou até mesmo os utensílios de grife, Maria parecia completamente alheia a tudo aquilo. Seus olhos castanhos, de um tom melancólico, focavam apenas na tarefa em mãos, sem desviar 1 milímetro para os objetos de valor que preenchiam cada canto da suntuosa casa. Ela não demonstrava euforia, nem inveja, apenas uma serena indiferença que Roberto jamais havia testemunhado. O verdadeiro antagonista daquela história não era uma pessoa de carne e osso, mas a própria desconfiança que corroía a alma de Roberto. Era uma sombra persistente, forjada por anos de decepções e traições, um escudo pesado que ele erguera para proteger seu coração endurecido. Essa desconfiança, sutil e insidiosa, impedia-o de enxergar a pureza nas ações de Maria. Sua mente preconceituosa, tão acostumada a buscar segundas intenções, se recusava a aceitar a simplicidade do caráter dela. Ele esperava um deslize, uma prova irrefutável de sua má-fé, mas nada acontecia. A integridade de Maria era um muro impenetrável contra as suas expectativas cínicas. Apesar da frustração crescente, Roberto não desistia. Sua natureza metódica o impelia a intensificar o teste. Começou a deixar pequenas tentações estrategicamente posicionadas. Um relógio suíço de ouro, supostamente esquecido sobre a mesa de cabeceira. Uma pequena nota de R$ 100, deslizada para fora da carteira e deixada no chão do escritório. Um anel de diamante escorregado do dedo e perdido entre as almofadas do sofá da sala de estar. Ele observava com o coração palpitando, esperando a reação, mas Maria, com uma dignidade quase irritante, sempre se mostrava íntegra. O relógio era cuidadosamente colocado de volta na gaveta da mesa de cabeceira. A nota de R$ 100 era sempre devolvida, com um simples: "Senhor, o dinheiro caiu da sua carteira." O anel era encontrado e entregue com a mesma seriedade e respeito. Ela os tratava como simples objetos, parte do ambiente, sem lhes conferir o peso da tentação que Roberto lhes havia atribuído. Cada tentativa sua de quebrá-la resultava em um reforço ainda maior de sua honestidade inabalável. Ele estava testando os limites de Maria, mas, sem perceber,
Estava também testando os seus próprios. Roberto continuava seu estranho ritual de observação, fingindo um sono profundo enquanto Maria se movia pela mansão. Contudo, algo novo começou a se insinuar em sua percepção, algo que transcendia a mera fiscalização. Ele notava um detalhe, uma nuance que antes lhe escapara. Apesar da seriedade e do foco no trabalho, Maria ocasionalmente deixava escapar um suave cantarolar, enquanto arejava os lençóis de seda ou polia os móveis antigos. Eram melodias singelas, quase inaudíveis, que traziam um eco de melancolia. Vez ou outra, um sorriso triste aflorava em seus lábios enquanto ela, discretamente, tirava do bolso do avental uma pequena fotografia. Roberto, com a acuidade visual de um falcão, percebeu o gesto. Era uma imagem desbotada, de uma criança. O mistério que a cercava, a história por trás daquele olhar cansado e daquele sorriso melancólico, alimentava ainda mais a curiosidade de Roberto, desviando-o de sua obsessão inicial. A postura intocável de Maria, sua integridade inabalável diante das tentações que ele plantava, começou a ter um efeito inesperado em Roberto. Sua desconfiança, antes tão sólida e enraizada, agora parecia vacilar, transformando-se em um desconforto moral. Ele se sentia estranhamente incomodado pela própria atitude, pela sua necessidade quase patológica de testar alguém que parecia ser tão genuína. A busca incessante por um deslize, por uma falha, parecia cada vez mais vã e, pior, desnecessária. Aquele jogo de gato e rato que antes o divertia ou o confirmava em suas convicções cínicas, agora trazia um amargor. Era como se ele estivesse tentando manchar algo puro. E a percepção disso o corroía sutilmente. A cada dia, a máscara de ceticismo de Roberto apresentava rachaduras, por onde se esvaía uma parte de sua armadura. Mais do que isso, Roberto começou a notar um padrão no comportamento de Maria que ia além de suas funções domésticas. Ele havia dedicado uma atenção especial a uma pequena área do jardim, quase escondida atrás de uma sebe de jasmins. Não era um jardim formal, mas um canteiro modesto, onde Maria cuidava de algumas plantas com um carinho incomum, quase reverente. Ela passava minutos ali, ajoelhada, regando, podando, conversando baixinho com as pequenas mudas, como se confiasse a elas segredos e esperanças. Essa dedicação, que parecia ir muito além de suas responsabilidades como empregada, intrigou Roberto profundamente. Não era apenas manutenção, era cultivo, era zelo. O que motivava esse cuidado? Que tipo de ligação ela tinha com aquelas plantas? Esse comportamento desviou ainda mais a atenção de Roberto da sua obsessão pela honestidade financeira de Maria e a focou em sua humanidade, em sua complexidade. A mulher que ele via à sua frente era muito mais do que a imagem bidimensional que ele havia construído em sua mente preconceituosa. Ela era um ser com uma vida interior rica, com dores e alegrias que ele mal começava a vislumbrar. Ele estava deixando de ser um inquisidor para se tornar um observador, e essa transição, por mais sutil que fosse, redefiniria completamente sua perspectiva. A mansão, antes um palco para seus testes, agora se tornava um cenário para sua própria redescoberta. Aquele dia, porém, seria diferente. Um verdadeiro ponto de virada que Roberto jamais esqueceria. Ele se deitou na cama, como de costume, com a intenção de fingir seu sono e observar Maria. Mas o que começou como uma encenação rapidamente se transformou em realidade. Uma febre súbita e intensa o abateu, fazendo-o delirar levemente. Seu corpo tremia, sua testa suava e a realidade se misturava em um borrão confuso. Em meio à sua semi-inconsciência, ele sentiu a presença de Maria adentrando o quarto como em todos os dias. Ela notou imediatamente o estado dele. Em vez de simplesmente seguir com suas tarefas ou, como sua mente cínica antes imaginara, talvez se aproveitar da situação, Maria agiu com uma rapidez e uma eficiência que surpreenderam o empresário em seu estado vulnerável. Ela deixou de lado suas ferramentas de limpeza e, com uma presteza que denotava experiência e um instinto cuidador, aproximou-se da cama. Toques gentis avaliaram sua febre, e a voz dela, antes apenas um sussurro de melodias distantes, agora era um tom preocupado e firme. Sem hesitação, Maria organizou tudo para seu conforto.
Ela buscou remédios no armário do banheiro, preparou uma compressa úmida e fresca para a testa dele e permaneceu ao seu lado. Não apenas por um momento, mas por horas, sentada em uma cadeira discreta, monitorando sua respiração, verificando sua temperatura, oferecendo pequenos goles de água quando ele parecia capaz de engolir. Era um calor humano genuíno, uma solicitude desinteressada que Roberto não provava há muitos e muitos anos. A última vez que sentira algo parecido foi na infância, com sua própria mãe. Enquanto Maria o cuidava com aquela dedicação silenciosa e atenta, Roberto, em seu estado de febre e semiconsciência, começou a ver verdadeiramente a essência dela. As barreiras da sua desconfiança, construídas ao longo de uma vida de desilusões e traições, começaram a se desintegrar. Ele percebia a bondade em seus gestos, a compaixão em seu olhar que, apesar de cansado, irradiava uma força silenciosa. A pureza de suas intenções era tão palpável que lavava qualquer resquício de cinismo de sua mente. Não havia cálculo, não havia segundas intenções. Era cuidado puro, humano e incondicional. Aquela experiência que começou como um teste disfarçado de simulação de sono transformou-se em uma revelação profunda, redefinindo sua percepção sobre Maria, sobre as pessoas e, principalmente, sobre si mesmo. Aos poucos, a febre cedia, mas a intensidade daquele momento permanecia gravada em sua mente. Ele viu Maria em sua forma mais autêntica, não como uma empregada, mas como um ser humano íntegro, compassivo e resiliente. O véu da desconfiança que obscurecia sua visão fora rasgado, substituído por uma clareza dolorosa e, ao mesmo tempo, libertadora. Ele havia testado Maria, mas fora ele quem falhara no teste de empatia e julgamento. A vergonha começou a borbulhar, misturada com uma admiração crescente. Como ele pôde duvidar de uma pessoa assim? Como ele pôde projetar suas próprias dores e frustrações em alguém tão digno? A mansão, antes um santuário de sua solidão e seu palco de controle, agora parecia ecoar a verdade recém-descoberta. As paredes testemunharam não apenas a doença de Roberto, mas o despertar de sua alma. Ele sentiu um desejo avassalador de compensar, de remediar sua visão distorcida. Aquele episódio de fragilidade física não apenas o curou de uma febre, mas o iniciou em um caminho de cura emocional e espiritual. A partir daquele dia, seu propósito não seria mais observar para desconfiar, mas para entender. A mulher à sua frente não era mais um objeto de estudo, mas um ser humano que, com sua simples presença e bondade, havia lhe mostrado o que realmente importava. A transformação de Roberto estava apenas começando, e o catalisador foi a honestidade e a compaixão de uma empregada que ele tentou em vão desmascarar. Recuperado da febre que o expôs a uma vulnerabilidade que não sentia há anos, Roberto, ainda convalescendo, mas com a mente mais clara, decidiu que era hora de investigar Maria. Não mais com a intenção de encontrar uma falha, um deslize que confirmasse suas suspeitas. Agora, seu ímpeto era outro. Ele precisava entender o que a motivava, o que se escondia por trás daquela fachada de serenidade e resiliência. A experiência de ter sido cuidado por ela, de ter sentido a genuína preocupação em seus gestos, havia dissipado as últimas névoas de sua desconfiança. Ele queria descobrir a verdade sobre Maria, a mulher que, inadvertidamente, havia começado a desmantelar as muralhas que ele construíra ao redor de si. Roberto, com sua vasta rede de contatos e recursos ilimitados, colocou em movimento uma discreta investigação. Em pouco tempo, os detalhes da vida de Maria começaram a surgir, fio a fio, tecendo um retrato de uma existência marcada pela luta e pela dignidade. A primeira e mais dolorosa revelação foi a fotografia que Maria carregava sempre consigo. Não era um mero adorno, mas o retrato de sua filha, de apenas 7 anos, lutando contra uma doença rara e agressiva que exigia um tratamento caríssimo. Cada centavo que Maria ganhava, cada gota de seu suor, era dedicada àquela criança. Apesar de todo o trabalho árduo, de cada hora extra, ela mal conseguia arcar com os custos exorbitantes dos medicamentos e das terapias, que aumentavam a cada mês. O mistério do sorriso triste, do olhar cansado, das melodias melancólicas, tudo agora fazia sentido.
um sentido cruel e desolador. A investigação de Roberto revelou que Maria era viúva. Seu marido havia falecido há alguns anos em um acidente de trabalho, deixando-a com a filha pequena e pouquíssimos recursos. Desde então, Maria havia se tornado a única provedora da família, enfrentando o mundo com uma coragem silenciosa. Ela nunca havia se deixado abater, nunca havia cedido à tentação de atalhos ou caminhos escuros. Sua dignidade era sua arma, sua honestidade, seu escudo. Ela trabalhava incansavelmente, aceitando qualquer emprego que pudesse pagar as contas, vendendo o pouco que tinha com a cabeça erguida. A história de Maria era uma epopeia de sacrifício e amor incondicional, uma prova de que a verdadeira riqueza não se media em bens materiais, mas na força do caráter e na pureza das intenções. A cada nova informação, uma pontada de vergonha atingia Roberto. Como ele pôde duvidar de uma mulher assim? De alguém que carregava um fardo tão pesado com tamanha graça e integridade? A ironia de sua própria riqueza, de sua vida de luxo e abundância, contrastando tão brutalmente com a pobreza digna de Maria, o atingiu como um raio. Ele, um homem que possuía tudo, havia se permitido ser consumido pela desconfiança e pelo cinismo, enquanto Maria, que quase nada tinha, oferecia ao mundo a mais pura forma de humanidade. Roberto percebeu que havia sido cego, não apenas pela sua própria dor e pelas decepções passadas, mas também por uma visão distorcida do mundo, onde todos eram potencialmente corruptíveis. Ele havia projetado suas próprias inseguranças e medos sobre Maria, buscando nela a confirmação de suas teorias amargas sobre a natureza humana. Mas Maria, em sua simplicidade e luta diária, havia desfeito todas as suas ilusões. Ela não era uma golpista astuta ou uma oportunista, mas um exemplo vivo de resiliência e amor. A culpa que Roberto sentia era profunda, mas não paralisante. Era uma culpa que o impulsionava a agir, a reparar, a redefinir não apenas a vida de Maria, mas também a sua própria. A lição era clara. A desconfiança pode ser uma prisão, mas a empatia, uma libertação. Roberto, impulsionado por um turbilhão de sentimentos recém-descobertos, remorso, admiração e uma culpa avassaladora, tomou uma decisão inabalável. Ele não podia simplesmente entregar um envelope com dinheiro a Maria e considerar sua obrigação cumprida. Aquilo seria um insulto à dignidade dela, uma superficialidade que não condizia com a profundidade da lição que ela inconscientemente lhe havia ensinado. O que Maria precisava, ele percebeu, não era apenas assistência financeira, mas uma restauração de esperança, um reconhecimento de seu valor intrínseco, algo que fosse além da caridade e tocasse na essência do respeito humano. Ele queria que ela se sentisse valorizada por sua integridade, por sua força, por tudo mais o que ela representava como ser humano, e não apenas como alguém que precisava de ajuda. Seu plano começou a tomar forma em sua mente. Não seria um gesto impulsivo, mas uma ação meticulosamente pensada. Ele queria surpreender Maria, libertá-la do fardo que ela carregava sem que ela se sentisse devedora ou humilhada. A ideia de simplesmente pagar pelo tratamento da filha parecia insuficiente, quase grosseira, diante da grandiosidade do caráter que ele havia testemunhado. Roberto queria fazer mais, muito mais. Ele queria demonstrar, de forma inequívoca, que ele a via, não mais como a empregada a ser testada, mas como uma pessoa digna de todas as oportunidades e de todo o respeito. Ele percebeu que, ao ajudar Maria a erguer-se, ele também estaria se elevando, preenchendo um vazio existencial que nem toda a sua riqueza pudera saciar. Sua vida, antes tão focada em acumular bens e em proteger-se das intenções alheias, agora ganhava um novo propósito, uma dimensão de generosidade que o revigorava por dentro. A preparação para a grande revelação exigia discrição e astúcia. Roberto consultou seus advogados e gerentes, mas sem revelar a eles os detalhes pessoais de Maria. Ele instruiu-os a pesquisar as melhores opções de tratamento para a doença da menina, os custos envolvidos e a logística necessária para que tudo acontecesse sem que Maria precisasse se preocupar com absolutamente nada.
Paralelamente, ele começou a estudar as finanças de Maria e as despesas da família, visando não apenas cobrir o tratamento, mas também proporcionar uma estabilidade que ela nunca tivera. Ele pensou em uma moradia mais adequada, em uma escola de qualidade para a menina, em um futuro onde as preocupações financeiras não seriam uma sombra constante sobre suas vidas. Uma parte crucial de seu plano envolvia como ele apresentaria essa ajuda. Ele não queria que parecesse uma esmola, mas sim uma oportunidade merecida. Lembrou-se do cuidado de Maria com o jardim e com a fotografia da filha, dos seus gestos de carinho e da sua dedicação. Pensar em como honrar essas qualidades se tornou seu foco. Ele percebeu que precisava criar um cenário onde Maria se sentisse valorizada por ser quem era, não por sua condição de necessitada. A ideia de um teste havia sido substituída pela de uma recompensa, embora Maria não soubesse que havia sido testada ou que havia passado com louvor. Ele estava, de certa forma, reeditando o roteiro de suas próprias expectativas. Roberto passou horas planejando cada detalhe, cada palavra que diria, cada passo que daria. Ele queria que o momento da revelação fosse inesquecível para Maria, um divisor de águas em sua vida de lutas e sacrifícios. Ele não estava apenas oferecendo dinheiro, ele estava oferecendo um futuro, uma chance de recomeçar com dignidade e esperança. A satisfação que sentia ao orquestrar tudo aquilo era algo que ele nunca havia experimentado ao fechar um negócio milionário ou ao adquirir mais um bem de luxo. Havia um calor em seu peito, uma leveza que substituía a antiga amargura e desconfiança. Ele percebeu que, ao planejar a felicidade de Maria, ele estava, de fato, encontrando a sua própria. A mansão, antes um santuário de sua solidão, estava prestes a testemunhar uma transformação, não apenas na vida de Jorge Djeba, Maria, mas, fundamentalmente, na do próprio Roberto. A revelação se aproximava, e com ela, a promessa de um novo começo para todos. A noite da revelação chegou, e com ela, uma atmosfera de expectativa pairava sobre a mansão. Roberto havia organizado um jantar simples, mas elegante, na grande sala de jantar, um ambiente que Maria conhecia apenas por suas obrigações diárias de limpeza, jamais como convidada. Ela estava visivelmente nervosa, sem entender o motivo de tal convite, mas havia aceitado com a dignidade que lhe era peculiar, usando o melhor de suas poucas roupas, cuidadosamente lavada e passada. Roberto, por sua vez, sentia um misto de ansiedade e euforia. Ele a observava enquanto ela se sentava à mesa, a postura reta, os olhos marejados de uma curiosidade apreensiva. Após um breve e silencioso início de refeição, Roberto pigarreou, quebrando o silêncio que se estendia. Seus olhos encontraram os de Maria, e ele respirou fundo. "Maria!" Ele começou, a voz surpreendentemente suave. "Eu preciso ser honesto com você. Eu sei sobre a sua filha, sei sobre a doença dela e sobre as suas dificuldades." Maria empalideceu, o garfo caindo suavemente no prato, produzindo um pequeno tilintar que ecoou no ambiente. O choque e a vergonha se misturaram em seu rosto, e lágrimas começaram a rolar por suas faces, uma mistura de alívio e temor. Roberto continuou, sua voz firme, mas cheia de uma nova e genuína empatia. "Não se preocupe, Maria. Não há nada a temer. Pelo contrário, eu a observei. Observei sua dedicação, sua integridade, seu amor incondicional pela sua filha, mesmo diante de tantas adversidades." Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras fossem absorvidas. "Eu preparei tudo. Minha equipe médica já está em contato com os melhores especialistas. O tratamento completo para a sua filha será totalmente custeado por mim. Não se preocupe com nada financeiro, apenas com a recuperação dela." Maria estava sem palavras, as lágrimas agora escorrendo livremente, molhando seu rosto cansado. Sua boca se abria e fechava em uma tentativa vã de formar frases. A incredulidade era palpável. Era como se um peso de anos, uma montanha de preocupações, estivesse sendo abruptamente erguida de seus ombros. Roberto, vendo seu estado, estendeu a mão sobre a mesa, um gesto de humanidade que ela jamais esperaria dele. "E tem mais, Maria. Eu vejo o potencial em você, a sua força. Eu quero que você venha trabalhar em uma de minhas empresas, um cargo de gerência na área de RH, onde você poderá usar sua organização e sua empatia.
com um salário justo, condições de trabalho dignas e um plano de auxílio para a educação da sua filha, garantindo que ela tenha o melhor futuro possível. Ela finalmente conseguiu sussurrar, a voz embargada. Senhor Roberto, eu não sei como agradecer. Era tudo o que conseguia dizer. As palavras eram insuficientes para expressar o turbilhão de emoções que a invadia. Gratidão, alívio, surpresa, esperança. Roberto sorriu, um sorriso sincero que Maria nunca havia visto antes. Não precisa agradecer, Maria. Você já me deu muito mais do que pode imaginar. Você me ensinou uma lição valiosa sobre o que realmente importa na vida. Naquele momento, enquanto Maria chorava de alívio e gratidão e Roberto sentia uma satisfação profunda, ele percebeu que o verdadeiro luxo não estava nas mansões, nos carros caros ou nas contas bancárias. O verdadeiro luxo era a capacidade de influenciar positivamente a vida de outras pessoas, de ser um instrumento de esperança e transformação. A desconfiança que antes corroía seu coração foi completamente substituída por uma empatia genuína e por um renovado senso de propósito. A paz que ele buscava em sua riqueza material, ele a encontrara finalmente nos olhos marejados de gratidão de Maria. Ele havia recuperado sua fé na humanidade e, ao fazê-lo, havia preenchido o vazio em sua própria alma. A mansão, antes um palco de testes e solidão, agora pulsava com a promessa de novos começos, de vidas entrelaçadas pela bondade e pela compreensão. Juntos, eles redefiniriam o significado de sucesso e felicidade. Se você se emocionou com esta história de virada e redenção, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas inspiradoras. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem precisa de uma dose de esperança. Até o próximo vídeo.